Pessoal, se vocês quiserem sentar aqui também. Acho que não vai chegar. Não está reservado, não. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme para nós aqui da Anshan recebê-los neste que é o terceiro encontro do Comitê de Conjuntura em 2019. A gente vai ter ainda um encontro final no mês de novembro, onde a gente vai falar sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E esse é um grupo que vem se fortalecendo, né, ao longo do ano, trazendo discussões e debates relevantes para o nosso ambiente empresarial. Então, que nessa manhã não seja diferente, que nós possamos fazer perguntas, trocar experiências e informações para deixar, né, o nosso encontro ainda melhor. E, aliás, considerando a conjuntura do nosso cenário atual do mercado, eu diria que o compliance ele deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito para as corporações no dia de hoje. Então, para isso, eu queria agradecer aqui a presença do Dr. José Roberto. Cadê ele? Está aqui em pé. Especialista em compliance, que vai conduzir esse encontro com a gente. E também agradecer a confiança do Escritório de Advocacia, Gatto, Martinucci e Pelissari, que são sócios da Anshan desde 2014, grandes parceiros, e que hoje, como patrocinadores, depositou em nós, né, a segurança e o sucesso de seus trabalhos em compliance. Pessoal, antes da gente começar, eu tenho mais 2 recados. Todos vocês receberam na pastinha uma folha com o QR Code para vocês, né, fazerem a avaliação dessa nossa atividade. Essa avaliação é muito importante para que nós sempre possamos melhorar e entender também como está sendo a estrutura, o conteúdo abordado nas atividades, a qualidade dos nossos palestrantes. Então, por gentileza, não deixem de preencher. E, por último, não sei se todo mundo já recebeu a comunicação. No dia 6 de novembro, nós vamos realizar um seminário de perspectiva de tendências, que é o Brasil 2020, que é como a gente chama. É um evento muito especial para nós da Anshan. Nós fazemos esse evento todo o segundo semestre de cada ano para tentar aí desenhar, né, um cenário político e econômico para o ano seguinte, com informações valiosas e pertinentes para os nossos negócios. A nossa agenda de palestrantes está muito legal também. Vamos receber o Grupo Eurásia, que hoje é uma das maiores consultorias de risco político do mundo. A gente vai receber um juiz federal do trabalho, que é o Marlos Melec, foi membro da comissão final, né, da reforma trabalhista. Temos um economista, vai vir também o vice-presidente executivo da Anshan, que é o Abraão, uma pessoa super influente, com uma carreira sensacional. Então, por gentileza, não deixem de fazer também a inscrição para essa atividade. Beleza? O Rony vai dar as boas-vindas aqui ao Dr. Roberto e a gente já pode começar a atividade. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Rony, do Gatto, né? O Rony Gatto, o Ricardo Pelissari, meu sócio aqui. A Cássia, nossa advogada especialista em contratos, e contratos com compliance andam muito juntos, né? É um prazer enorme. A Anshan realmente é uma parceira desde que viemos para Ribeirão Preto. Mudamos um pouco o nosso mercado. Tivemos a oportunidade agora de participar durante 3 dias na FENALO e em São Paulo. Quem é da área do direito sabe que é uma feira de Lawtex, né, tecnologia voltada para a área jurídica. E o tema compliance foi presente sempre, junto com LGPD, compliance, mãos dadas, e como foi bem colocado, isso é inevitável. O Zé Roberto, um parceiro que já agrega conosco, já tem mais de anos, né, Zé? Ele já foi meu chefe. Quem não sabe, chefe indireto, né? Ele era gerente jurídico na Cevasa, quando nós prestávamos ainda serviço lá atrás, quando nos conhecemos, e hoje temos a honra de tê-lo na equipe conosco como associado. Então, Zé, a palavra é sua. Obrigado a todos, tenham um bom evento. Bom dia a todos. Vou me acostumando aos poucos com o microfone de mão aqui, mas acho que vai dar certo. Bom, é realmente uma honra enorme falar para uma plateia tão qualificada, né? Agradecer aí um dia útil, né? Uma terça-feira de manhã, deixar os nossos e-mails, as nossas agendas para vir aqui falar um pouquinho de compliance. Na última vez que estive aqui, era um outro evento falando sobre terceirização. E, bom, resumidamente, meu nome é José Roberto Reis da Silva, sou advogado, tenho MBA em Administração de Empresas
e uma formação em compliance no INSPER. Fui gerente jurídico e compliance em algumas empresas que eu passei e é com essa experiência que eu pretendo agregar alguma coisa se cada um sair daqui com um pouquinho a mais, um pouquinho melhor em compliance do que entrou, eu vou ficar muito satisfeito. Apenas para a gente seguir o cronograma estabelecido pela Anshan, eu pediria que as dúvidas, as sugestões, as correções, fica à vontade, se eu falar besteira aqui pode me corrigir, anotem no papel e vai ter um espaço no final consideravelmente grande para a gente debater, trocar ideias, e aí é o momento que eu aprendo muito aí com vocês, pode ter certeza disso. Tá bom? Registrar a presença aqui do Dr. Vinícius Turion, grande amigo, tabelião de notas e protestos, e dentre vários outros amigos e rostinhos conhecidos aqui. Então vamos lá. Quando eu vou falar de compliance, eu gosto sempre de começar contextualizando e dando nome aos bois, se a gente pode assim dizer, para desfazer eventuais confusões quanto à definição, ao escopo de atuação. Para muitas pessoas, e para mim, talvez antes de eu estudar um pouquinho de compliance, governança corporativa, era um negócio meio que misturado. Então, a ideia desse primeiro slide é só a gente situar bem em que campo estaremos falando hoje. A governança corporativa não tem nada a ver com compliance. Eles se misturam, trabalham juntos em alguns momentos, mas são coisas diferentes. Na década de 50, nos Estados Unidos, começaram a surgir os administradores profissionais. Aos administradores que não eram o dono do capital. E o dono do capital, para controlar essas pessoas, poxa, eu sou o dono do capital, mas estou contratando alguém para administrar o meu capital, eu preciso exercer um certo controle. Eu preciso definir os limites até onde essa pessoa pode ir. E é aí o berço da governança corporativa. Então, governança corporativa é um conjunto de medidas para alinhar os interesses dos administradores aos do dono do capital. O interesse do administrador, daquele executivo, gerente, diretor, membro do conselho, que seja, não pode ser divergente do interesse do dono do capital. Então, para isso que a governança corporativa cria medidas para direção e controle desses administradores. E é dentro de governança corporativa que está a criação dos órgãos de administração, conselho de administração, comitês, conselho fiscal, em algumas tem conselho consultivo, né? E a diretoria e etc. Cada empresa, dependendo do seu porte, pode ter só diretoria e conselho. Na sequência, cria-se a definição das respectivas alçadas e poderes. Tá bom, já temos os órgãos da administração criados. Quem faz o que nessa estrutura? Decisões até 500 mil, até 1 milhão, fica na diretoria. De 1 milhão a 5 milhões, conselho. Acima de 5 milhões tem que ter assembleia de sócios ou acionistas, cada qual com a sua configuração. E cria-se um processo decisório. Tá bom, decisões até 5 milhões, alçada do conselho de administração, mas antes tem que ter parecer lá do comitê financeiro, do comitê operacional, que normalmente é composto por um colegiado. Então, isso é governança corporativa. É a criação das regras e os processos decisórios para que os interesses do dono do capital sejam executados, sejam atingidos. E para que isso funcione de uma forma eficiente, embaixo criam-se os processos. Eu não vou nem chamar de departamento, porque nós vamos ver que compliance envolve várias áreas. Então, debaixo de governança pode ter um processo que vai cuidar de gestão de riscos, um processo de controles internos, a secretaria do conselho de administração, em alguns casos é muito importante, trabalha muito, e outros órgãos. Aí cada companhia, imagino que uma SA de capital fechado precise de uma estrutura, uma Ambev da vida precise de uma outra estrutura. Mas esse é o mapa, né, a espinha dorsal, que separa e ajuda a entender o que é governança e o que é compliance. E agora vamos falar de compliance. O que é compliance? É o dever de cumprir normas internas e externas, é o que a gente mais vê por aí, né? Compliance é aquele cara que fica dizendo que eu tenho que cumprir a lei, se eu não cumprir ele vai me caguetar, vai me denunciar. É o que a gente mais escuta. São regras empresariais para combater corrupção? São regras que a empresa cria anticorrupção?
São medidas e controles para combater desvios internos, e essa é uma perna do compliance que nós vamos falar bastante aqui hoje, que no dia a dia não se fala muito, que é combater desvio interno. A gente pensa que é mais do que isso. Eu defendo que é mais do que isso. Compliance é um conjunto de sistemas, e olha como é grande. Sistema é plural, conjunto também é um conjunto de sistemas para garantir o cumprimento de leis, políticas aqui no sentido de políticas empresariais, e eu vou falar muito aqui em empresarial, corporativo, porque é o público predominante, mas isso vale para entidades do terceiro setor, né, vale para partidos políticos, vale para o poder público, enfim, vale para tudo. Mas o foco, inclusive, o foco da ANCHA é um pouco mais corporativo. Então, conjunto de sistemas para garantir o cumprimento de leis, políticas e diretrizes estabelecidas para a execução das atividades empresariais. Qual é o desafio? Garantir resultados financeiros. Se não for para garantir resultado financeiro, não precisa de ninguém lá. Quando alguém perguntar, para que serve uma empresa? Não gastem nem meio segundo para responder, para dar lucro. Então, tem que garantir resultado financeiro. Mas também objetivos estratégicos. Muitas empresas têm objetivos estratégicos até sem avisar, sem lucro, sem ferir as normas de equidade, honestidade e de observância legal. A palavra equidade, que talvez possa soar um pouco diferente para quem não é da área jurídica, é que equidade é diferente de igualdade, né? Equidade é tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Aqui, por exemplo, vai vir a tua política interna para cumprir cota de portadores de deficiência, cota de menores aprendizes. Então, por isso, equidade quer dizer sobre isso. Juro, o pessoal da ANCHA me fez assinar uma escritura lá no tabelião do Vinícius, me comprometendo para não ter juridiquês, e não vai ter. Hoje nós vamos ter muito dado, estatística, informação, mas um pouquinho de juridiquês, senão eu não me realizo vindo aqui, então eu tenho que falar um pouquinho de lei, né? Então, compliance pelo mundo. A primeira lei significativa na área de compliance é o FCPA nos Estados Unidos. E aqui tem um pequeno resumo dos requisitos que estão lá na lei deles para quem quer um selo de compliance. Ah, você quer um selo aqui do governo americano de que você é uma empresa que respeita, que está aderente à compliance? Tem alguns requisitos aqui, que nós não vamos entrar em detalhes. Se alguém quiser aprofundar, eu fico à disposição. Eu vou falar só desse aqui, ó, canal de denúncias. Toda empresa americana, dentro ou fora dos Estados Unidos, que queira um selo de compliance, precisa ter um canal de denúncia eficaz, ativo e confiável. E nos Estados Unidos, eu não sei para quem já viu o filme, existem profissionais de caça-recompensas. Lá nos Estados Unidos, o governo americano dá boas quantias em dinheiro para quem faz denúncia dos outros. Então, eu passo o dia atrás de empresa que faz coisa errada para fazer uma denúncia e lá no final, se for efetiva e for constatada, recebo um dinheiro do governo americano. Depois, em 2010, vem a Lei de Combate à Corrupção na Grã-Bretanha, capitaneada pela Inglaterra. E também alguns requisitos para ter selo britânico de compliance, alguns requisitos que têm que ser cumpridos. O que chama a atenção na lei inglesa é que lá também há punição para corrupção privada. Sabe a famosa bola? Aquela propininha, fecha comigo que todo mundo ganha? Lá é crime, lá não pode. E qual é o ponto de atenção para nós? No dia a dia, às vezes estamos tratando com uma empresa inglesa e não sabemos, né? O crime cometido aqui, eu não estou sujeito à lei de lá, mas se eu for para lá passear com a minha família, eu posso ter algum problema. Uma empresa inglesa bem próxima da gente, aqui vamos falar de setor sucroenergético, é a BP Bioenergia, tem 3 usinas, né? E pertence à British Petroleum, uma empresa inglesa, então tem que saber disso. Falou, vou me relacionar, deixa eu ver o que a lei lá do país deles diz sobre compliance. E a famosa lei anticorrupção aqui no Brasil, de 2013, projeto de lei de iniciativa popular, nascido naquele período em que o povo se levantou, lembra da foto do gigante no morro lá no Rio de Janeiro levantando, pessoal invadindo o Palácio do Planalto. A lei foi aprovada a toque de caixa, para Dilma não cair naquele período, acho que já era Dilma, né? E também aqui alguns requisitos da nossa lei de combate à corrupção. O que eu destaquei aqui, que vale a pena falar, é empresa brasileira ou qualquer outra empresa envolvida em atos de corrupção com agentes públicos no Brasil está sujeita a uma pena de 0,1
a 20% do faturamento bruto do ano anterior. A base de cálculo é o ano anterior. Mas, se essa empresa que foi pega aqui comprovar que tinha um plano de integridade ativo, instalado, com o pessoal treinado, o plano estava lá, mas infelizmente escapou. O meu fiscal lá, o meu analista ambiental, no momento de deslize, ofereceu um dinheirinho para o fiscal da Polícia Ambiental. Você vai ter um atenuante. Então você está sujeito, a empresa está sujeita a essa pena. Mas se ela provar que tem um programa de integridade, essa pena vai ser atenuada. Então, de todos os requisitos da lei, ela é bastante extensa, ela fala sobre os acordos de leniência, é uma lei bastante extensa. Mas se sair daqui hoje com essa informação, a gente já fica muito feliz. Até 20% do faturamento é bruto, isso é muito ou pouco? Garanto que poucos negócios aqui na sala dão mais do que 20% de margem. Com atenuante, caso exista um programa implantado. O que vale dizer aqui para a gente seguir agora com o que mais interessa para executivos? Não pode ser um programa para inglês ver. Tem saído muita notícia no jornal, no caderno da Fiesp, no caderno da Confederação Nacional do Agro, de empresas que estão compondo lá um pacotinho pronto de compliance só para ficar bem na fita. Pode até gerar um efeito de marketing, um efeito comercial, um efeito bonito, mas para fins de atenuação de pena em caso de envolvimento em anticorrupção, a Controladoria Geral da União tem um checklist muito bem feito para olhar isso. Então, se formos fazer um programa de integridade, um programa de compliance, fazer sério, com profissionais que entendam, para realmente ter os benefícios que vêm pela frente agora. Apenas como informação, existe um projeto de lei na Câmara para tipificar como crime a corrupção privada no Brasil. Eles querem igualar a lei brasileira à lei inglesa. Esse projeto de lei ele tramitou, foi aprovado nas comissões, no Congresso, aí mudou a legislatura, e quando muda a legislatura, o regimento interno diz que ela tem que ser arquivada. Precisamos que algum deputado federal vá lá e reassuma a posição de relator para o projeto andar. Tudo bem? Esse era o único juridiquês de hoje. Quais são os benefícios de um programa de integridade? E claro, né, no terceiro slide eu já tenho que estar falando de benefícios para a coisa ficar interessante, para ninguém ir embora. Primeiro benefício, eficiência dos padrões de governança corporativa. Lembra da primeira tabelinha? Governança corporativa, e embaixo tem o compliance. Dependendo do que for definido em cima, o compliance vai contribuir muito para a eficiência daqueles padrões lá definidos. Segundo item, e esse talvez valha um pouquinho mais de tempo, reputação empresarial perante stakeholders. Todo mundo aqui sabe o que são os stakeholders, são os agentes envolvidos em toda a operação da minha empresa. Então, ali eu estou falando do consumidor, do investidor, do empregado, do político, da sociedade em geral, enfim. Eu destaquei aqui três stakeholders para os quais a minha reputação é importante. O primeiro, para o consumidor, evidente, foco no consumidor. O comportamento do consumidor vem mudando. O consumidor está mais atento a sistema de produção, né, sustentável, produção sustentável, a responsabilidade socioempresarial daquela empresa que não discrimina mulher, que não discrimina negro, que não discrimina homossexual. O comportamento do consumidor está mudando e muito. Então, uma boa reputação é um diferencial de mercado perante o consumidor, sem dúvida alguma. O investidor está mudando o comportamento? Eu sou investidor, sei lá, sou um fundo de investimento, sou o BlackRock. Estou lá com dinheiro que eu quero investir, vou entrar de sócio em alguém, numa startup, que é a onda da vez, eu vou comprar uma startup. Eu vou olhar o comportamento desse investidor, vamos chamar até os investidores anjo, que é a bola da vez, os novos. Eles estão de olho na minha reputação, do ponto de vista compliance, integridade, ética. E o talento? Mais do que tudo. Vamos chamar de talento, nem de trabalhador ou de empregado. O talento, aquele cara que faz, ou aquela moça que faz a diferença, ele vai ficar numa empresa correndo o risco de manchar o currículo dele? O que será que aconteceu com os nossos colegas que trabalhavam na Odebrecht, justamente no momento em que tudo veio à tona? Né? Aquela pobre, coitada gerente que cuidava lá da tal da
como que era o nome da área da Odebrecht, de operações estruturadas. O que será que aconteceu com a reputação dela? E de forma geral, todo mundo se preocupa com isso, com a nossa reputação. Será que o talento fica? Ele topa isso? E se topar, que custo? Aí vai te gerar um problema. Então, esses 3 stakeholders mudaram de comportamento drasticamente de uns tempos para cá, principalmente no Brasil, que está passando essa onda de lava-jato e derrube, impeachment, enfim. Então, a reputação empresarial ela é extremamente importante perante essas 3 pessoas. Eu comecei a minha carreira de advogado na Stephanie Nogueira, uma construtora aqui de Ribeirão Preto. E eu me lembro como se fosse hoje, o meu chefe na época dizendo, com muito esforço hoje eu sou capaz de lançar e receber uma torre inteira sem assentar um tijolo, com base na nossa reputação. Então, assim, isso para quem é empresário, para quem está no dia a dia brigando com o concorrente, o quanto isso é importante. E não vem de graça, é a base de muito esforço, muita coisa. Terceiro benefício de um programa de integridade. Esse é o que a gente mais escuta falar e é o que nós menos vamos falar hoje. Redução de passivo. O passivo tributário, o passivo ambiental, o passivo trabalhista, segurança do trabalho. Isso, no fim do dia, é o que menos importa, porque vai ser uma consequência automática do que mais importa, que é garantir a minha reputação. Uma ênfase especial aqui para a segurança do trabalho. 2019 está sendo extremamente trágico do ponto de vista compliance em segurança do trabalho. É a barragem da Vale, é os meninos lá no Flamengo, né, que morreram queimados, e a hora que você vai ver no fim do dia o que faltou foi compliance, faltou um alvará, faltou uma licença, faltou uma checagem realmente eficaz e efetiva. Mas o que realmente importa de benefícios de um programa de integridade, depois da reputação, prevenção de responsabilidade pessoal da alta administração. Quem aqui está na alta administração atual da própria empresa? Bate a foto com a mão levantada que eu vou mandar a mala direta depois. Estou brincando. Dependendo do ato que a empresa pratica, não tem responsabilidade pessoal do administrador? Então, olha o compliance me ajudando, né? Está nos salvando, está nos prevenindo de um eventual problema. Minimizar risco de atos de corrupção pela companhia. Essa aqui é a alma do compliance que chega para a gente. A minha empresa não pode praticar atos de corrupção, né? Temos que agir dentro da lei. E sexto, redução de fraudes internas. Ganho competitivo. Quem é menos roubado tem um custo menor e é mais competitivo no mercado. Quem quiser bater foto, fica à vontade. Para quem pôs o cartãozinho lá naquela urna, vai receber o material também depois, tá bom? Mas quem quiser, fica à vontade. Por que eu passei correndo sobre esses 4? Porque é sobre eles que nós vamos falar agora com um pouquinho mais de detalhes. Prevenção de responsabilidade pessoal da alta administração. Aqui estão algumas hipóteses que o Código Civil traz de responsabilidade pessoal do administrador. É aquele cara que está no contrato social como diretor, ele é o administrador, ele é o responsável. E aqui estão algumas hipóteses que eu não vou falar uma a uma porque não é o nosso foco de hoje. Mas talvez a do item 6 aqui mereça alguma luz. O administrador responde pessoalmente por prejuízos causados à empresa de forma dolosa ou culposa. E o que é culposo? Não abre uma nova bandeira antes de, então culposo, poxa, se eu for negligente, imprudente ou imperito, e isso causar um problema à empresa, eu respondo pessoalmente? Sim, em algumas hipóteses, sim. Então, eu preciso ser diligente, eu preciso ser um administrador que realmente tome as medidas necessárias para não causar um prejuízo à empresa. E aí também estão atos de corrupção, desvios internos e tal. Como que a gente previne, como que a gente protege o administrador dessas situações? Uma boa assessoria, é óbvio, porque tem muitas questões jurídicas, contábeis. Uma boa assessoria contábil salva a pele de muito administrador. Organização e disciplina. Quem aqui é de jurídico ou de contabilidade já escutou o diretor ou o gerente falando, você acha que precisa assinar esse monte de ata aí? Imagina, está decidido aqui, vai lá e fala para o cara que tem que fazer. A maioria escuta isso. Os administradores, no dia a dia, na rotina frenética, muitas vezes não querem se atentar aos detalhes de uma formalização. E essa falta de disciplina
fragiliza essa proteção da responsabilidade pessoal. Então, o que a gente acha indispensável para o compliance contribuir para a preservação da responsabilidade pessoal? No mínimo, um calendário das reuniões institucionais. Tem certos assuntos que tem que ser definido pela diretoria. Quem está na diretoria? 3 diretores. Eles têm que se reunir e têm que deliberar. Pode ser por unanimidade, pode ser 2-1 pelo sim, 2-1 pelo não. E, para isso, tem que ter um calendário de reuniões. A formalização dos convites, tá bom, já temos o calendário. 5, 8, 10 dias antes da reunião, formaliza o convite para aquele diretor ou para aquele membro do conselho, enfim. E, no final, as atas de reuniões, que podem ou não ir a registro na JUSESP. Questões que não precisam gerar efeito perante terceiros não tem que ir para registro na JUSESP. Então, tem dois materiais de estudos que no dia a dia pode ajudar muito vocês. É o Compliance à Luz da Governança Corporativa e as boas práticas para a Secretaria de Governança Corporativa. Eu fui secretário de Conselho de Administração um bom tempo e usava muito. São gratuitos, é só entrar no site do IBGC, faz o download na hora, não precisa nem ficar passando os seus dados, o IBGC não é de ficar mandando lá numa mala direta, e ajuda muito a prevenir problemas nesses assuntos. Não vou perder tempo, mas trouxe aqui um modelinho de calendário de reuniões. Aqui são os órgãos da administração que existia nessa empresa. Eu era secretário aqui. Então, diretoria, comitê financeiro, operacional, recursos humanos, enfim, vários órgãos oficiais definidos pela governança corporativa que se reuniam com alguma frequência. Aqui as pessoas que fazem parte desses órgãos e aqui o calendário. Então, no dia 8 de fevereiro de 2018, eu já estava na V6 do calendário de reuniões. A cada vez que ocorria uma mudança aqui, o comitê de RH definiu que não vai ser quarta, dessa vez vai ser quinta porque alguém está fora. Alterou, vem aqui, V7, V8, V9. E tinha lá uma pessoa responsável por atualizar. Pessoal, segue o calendário de reuniões atualizados. Isso aqui, Excel. Não é difícil. É só um pouquinho de paciência para fazer. Um modelinho de ata de reunião de diretoria, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver de ata de reunião. Então, aqui são todos nomes fictícios, tá? Inclusive o logo da Anshan. Os diretores aqui, Vinícius, eram o Rei Salomão, o Irã Abif, o Irã de Tiro, e os convidados aqui eram o Moisés, o João Badia, tudo nome fictício. Pauta, essas pessoas se reuniram para quê? Para deliberar sobre isso. Segurança de acidentes, reunião de resultados, outros. E tem fulano começou dizendo qual foi a instrução da diretoria. Estruturar e propor um plano para a retenção das pessoas importantes para a companhia. Olha, o pessoal da Anshan, já pensou? Podia ser verdade, né? A Anshan que é um plano de remuneração para reter vocês lá. Quem é o responsável e qual é o prazo. No final, assino, meu nome Scapoli, e guarda no registro interno. Fica lá na Secretaria da Governança Corporativa registrado. Essa aqui, a ata número 318, a próxima, 0418 e assim por diante. Simples, porém organizado e fidedigno. Se amanhã ou depois estourar a barragem dessa marca, vamos ver lá na ata de reunião quem estava, quem não estava, quem deliberou, quem não deliberou. Estamos falando de responsabilidade pessoal dos administradores. Isso é importante. E aqui o modelinho das famosas atas de reunião de conselho. Essas aqui, sim, padrão JUSESP. Né? Mesmas informações, local, data e horário, quem estava presente, se por acaso teve algum convidado que não é conselheiro, e assim por diante. Simples organização. Até agora não tem sistema, não tem inteligência artificial, não tem 4.0, não tem nada. É só boa vontade e um pouquinho de organização. Mudando de assunto, minimizar os riscos de atos de corrupção. Né? O que você tem que avaliar na sua empresa para prevenir atos de corrupção? Você tem que conhecer o negócio da sua empresa. Aonde que a coisa pode vazar? Aonde que eu posso ter um problema? A empresa atua em mercado regulado? Eu tenho um laboratório farmacêutico que vende o mercado para a Secretaria Estadual de Saúde. Opa, eu estou ali no mercado regulado, eu participo de licitação e tal, então eu preciso ter um tipo de plano. Eu tenho relacionamento comercial com o poder público, é o mesmo exemplo que eu acabei de falar. Eu tenho relacionamento não comercial com o poder público, eu trato direto com agências reguladoras, a ANEEL, a Anvisa, a Anatel, consumidor. Eu tenho relacionamento com pessoas politicamente expostas.
Alguém já tinha ouvido essa expressão? O Dr. Fernando provavelmente já. O que são pessoas politicamente expostas? Que é se relacionar com pessoas politicamente expostas. Eu sou o presidente da companhia, fui morar numa cidade diferente e a única casa que tinha lá para alugar para eu morar é uma casa que pertence ao prefeito. Então eu, presidente da companhia, pessoa física, vou alugar a casa do prefeito, também pessoa física. Não tem relacionamento com o poder público. Mas e se essa casa de 2 cômodos de 80 metros quadrados eu estiver pagando $2.000 por semana de aluguel? É um relacionamento com uma pessoa politicamente exposta e que gera dúvidas? Será que a propina para esse prefeito não está ali disfarçada nesse aluguel? Então, tem alguém politicamente exposto, o plano de combate à corrupção tem que tratar, definir as regras para isso. Transparência, ética e prestação de contas. Itens fundamentais em qualquer plano de compliance para combate à corrupção. E por que isso? Para evitar isso aqui, ó. Não vamos perder tempo. Resumo das principais envolvidas na Lava Jato. Aqui o faturamento bruto delas em 2013, o patrimônio líquido delas em 2013 e aqui o patrimônio líquido em 2017. Olha o que aconteceu com as empresas envolvidas na Lava Jato. Encolhimento acelerado. A empresa que foi envolvida nisso, mas não, Zé, mas assim, eu conheço os caras lá, eu sei como é que faz o negócio. Sabe, esses aqui também sabiam. Se acontecer envolvimento em Lava Jato, vai acontecer isso aqui com a empresa. Muitas envolvidas na Lava Jato já nem existem mais. Aqui em Ribeirão Preto também tivemos a questão da Sevandípia. Uma empresa foi fulminada no mercado e, assim, quando a coisa vem à tona, o mercado reage de forma muito drástica. Então, o plano de combate à corrupção tem que existir, tem que ser eficaz e tem que ser, depois nós vamos dizer, difundido na empresa para evitar esse prejuízo. Redução de fraudes internas, mais um benefício do programa de compliance. Um estudo dessa associação mostrou que as organizações perdem, em média, e aqui é média, 5% do seu faturamento bruto em desvios internos. Isso é muito ou é pouco? Na sua empresa, faz a conta. É muito. E a gente quase não fala disso. Nem mesmo entre profissionais de compliance esse é um assunto falado. Meio que assim, me engana que eu gosto, faz de conta que eu não estou vendo. Mas essa pesquisa mostrou 5% em média. Ela estudou 2.410 casos pelo mundo e a soma dá 6,3 bilhões de dólares. E não é privilégio nosso, não. Está dividindo no globo dessa forma aqui. Empresas que possuem um plano de compliance, um programa de integridade, perdem metade. Então, se a sua empresa não tem e nem precisa falar, você está perdendo o dobro. Aqui tem alguns dados que são relevantes, olhar números, né? Quem tem monitoramento e análise proativa dos dados, revisão do gerenciamento, né, o canal ético aqui chamado de hotline, com controle e sem controle. Quem perdeu mais e quem perdeu menos. Isso aqui é estudo, está aqui o caminho, tem mais dados e informações, fica à vontade para olhar. Valor econômico. CEOs respondem. O que pode comprometer o crescimento da sua empresa em percentual? E não falou lá para o Gato e Martinucci, não. Falou para uma empresa um pouco menor que a gente, que chama Price. O que pode comprometer o crescimento da sua empresa em percentual? Propina e corrupção. Disparado em primeiro lugar. 83% deles resolveram. É um problema crônico, conhecido e, infelizmente, pouco falado. Valor econômico, de novo, a janeiro de 2016. Auditores internos recebem pedidos antiéticos. Então, rapidamente, no público de diretores e gerentes, né, 7% não quis falar, 44% reconheceram, sim, aqui tem pedidos antiéticos para os auditores internos, 49% nunca. E aqui global e aqui equipe, né? Equipe e diretores está bem equilibrado. Mas está aqui no valor econômico os problemas nossos internos,
desvios internos, que estão levando, em média, 5% embora. Um programa de integridade reduz isso pela metade, poxa, faz a conta. Se eu reduzir 2,5% do meu custo, o quanto eu estou pondo de dinheiro no caixa? Vale a pena um programa de integridade? A fraude no Brasil. Agora nós vamos mudar de Price para KPMG. Essa pesquisa é um pouquinho antiga. Está aqui o QR Code com a íntegra da pesquisa, fica à vontade para baixar. Mas foi uma pesquisa com empresas, o faturamento de 250 milhões a 3 bilhões, 72% das empresas. E o nível de quem respondeu está aqui, está pequeno, mas diretor, CEO, CFO, controller, diretor de gerência, o pessoal do nível nosso, do nível de vocês que estão aqui. Então vamos lá. Preciso fazer um treinamento do negocinho aqui. Vou no programa de compliance do escritório. Beleza. O Ricardo, nosso diretor de RH, já cuida, me ajuda. A organização sofreu fraude nos últimos 2 anos? Gente, isso aqui não somos nós. Está lá na pesquisa, está lá o QR Code. É só checar e vem com o carimbo KPMG. 68% sim e 12% não tem conhecimento. Então, provavelmente é sim. É muito? Alguém já tinha parado para olhar esse tipo? Já tinha refletido desse jeito? É muita coisa. Dá 80%. Nesse nível de faturamento. Podemos apostar que são empresas bem estruturadas, com células de auditoria interna, com células, né, auditadas anualmente por uma Big Four. A gente fica orgulhoso quando o conselho aprova 200 mil para contratar uma Big Four para auditar o nosso balanço. E está acontecendo lá. Imagina na nossa casa, se não tiver toda essa estrutura, auditoria, né? Então, é muito significativo. Ainda fraude no Brasil. Valor envolvido, perguntado para aquelas mesmas pessoas. O verdinho aqui, ó, entre 1 milhão e 5 milhões, é esse aqui de 14%. Abaixo de 1 milhão, 77%. O filósofo estava certo quando disse que são as pequenas fendas que afundam um barco. Os desvios estão nos pequenos valores, mas nós, gestores, e eu já falei isso muitas vezes, vamos fazer um Pareto, né? Vamos olhar os valores grandes, está lá nos pequenos. Provavelmente o fraudador conhece o Pareto também, ele fugiu do nosso radar. Então são as pequenas. E o mais surpreendente, pelo menos para mim, vem agora. Tempo do fraudador na organização. Peguei o cara, é você que é o larápio. Foram ver quanto tempo ele tem de casa. 77% deles está aqui. Desculpa, estou olhando o gráfico errado, desculpa. Menos de 2 anos, 16%. Entre 2 e 5 anos, 41%. Quase metade dos fraudadores tinham entre 2 e 5 anos na empresa. Você leva um tempo para aprender a fraudar o negócio, né? Então, assim, por que olhar esses números? Primeiro, para tomar consciência que eu posso estar com esse problema dentro da minha casa. E segundo, eu posso estar com o foco errado. Às vezes eu estou olhando aquele recém-contratado, enfim, ou estou olhando aquele cara que já é velho de casa, e às vezes, conhecendo o dado, você faz gestão. Sem dado não se faz gestão. Sem dado é achômetro, é feeling. Com o dado, a gente sabe aonde focar. Então no meu programa de compliance, no meu programa de integridade, na parte que for tratar de combate a desvio interno, eu preciso olhar um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui. Sabe aquela história do patrão em viajar para a praia, sair na sexta-feira para jogar cacheta e deixa o token lá com o cara para ele aprovar o banco? E aí, pela pesquisa, que pode estar acontecendo algum tipo de problema. Case das embalagens. Isso aqui é case meu. Aconteceu comigo. Eu era gerente jurídico e compliance numa usina. Entrou um diretor novo, me chamou e falou assim: Zé, um amigo meu responde um processo crime porque encontraram embalagens descartadas erradas na roça, embalagem de herbicida. E esse amigo meu, que tem um nome igual ao meu, né, tá processo. Então dá uma olhada nisso, como é que está aqui. Eu estou chegando agora, preciso olhar outras coisas, vê isso para mim. Eu fui conversar com o pessoal da área agrícola. Falei, vocês que têm andado, tal, eu já estava na empresa já há algum tempo. Vocês têm visto embalagem, né, de jogada no campo? Imagina, Zé. Aqui a nossa preocupação é enorme, somos a maior empresa agrícola do mundo, pô. Você acha que a gente não aprendeu? Não tem nada no campo. Eu posso ir um dia com vocês? Posso. E eu saí para andar no campo. Realmente não tinha nenhuma embalagem.
Como foi meio-dia? Posso ir? Vamos? Então, não deu tempo de reparar. Realmente, na área agrícola não tinha nada, não tinha nenhuma embalagem. Falei, bom, mas como lá no jurídico nós temos muita trabalhista para fazer, e jurídico de usina tem mesmo, muito trabalhista, falei, não vai dar para eu ficar indo a campo sempre. Preciso criar um controle. Fácil, almoxarifado. Me dá um relatório de tudo que saiu de embalagem daí, meio ambiente, me dá um relatório de todas as embalagens que estão chegando para o descarte adequado. Porque se não tem nada na roça, está chegando lá no descarte adequado. Surpresa! Das 10 mil, isso em 4 meses, das 10.720 embalagens que saíram do almoxarifado, só 7.500 chegaram para o descarte adequado. Isso numa das unidades. Eu apaguei o nome, vocês não sei se eu estou expondo a empresa. Na outra unidade, das 9.300, só 5.500 chegaram para o retorno adequado. Se 34% das embalagens não foram descartadas adequadamente e não estavam no campo, elas sumiram cheias. E aí a gente começou com uma questão ambiental e terminamos com uma questão de desvio interno. Transformamos isso em valor financeiro, 4 meses, 1.100.000 quase. Controle simples. Quanto saiu daqui, quanto chegou aqui. Aí a gente começou a criar controle. Tinha um sistema de chipar as embalagens de herbicida, até que a usina resolvesse construir um procedimento que chama calda pronta, que resolveu o problema de vez, as embalagens não saíam mais. Mas essa empresa tem 70 anos de mercado. Faz essa conta aí retroativa no tempo, há 10 anos só, e muita gente lesou a empresa de uma forma muito significativa. Isso aqui é um exemplo. Tem vários exemplos de combate a desvio interno. Bom, aqueles 3 itens principais, preservação da responsabilidade pessoal, combate à corrupção e combate a desvio internos, aqueles dados ajudam a mostrar o quanto um programa de compliance, um programa de integridade pode ser rentável para a empresa. E aí a gente volta agora em questões mais genéricas, voltando lá ao conjunto de sistemas. Quais são os sistemas que formam o conjunto necessário para ter um programa de compliance? Todos estes. Conselho, C-Level. C-Level é CEO, CFO, o do jurídico é CLO, se não me engano, enfim. Auditoria e controladoria, jurídico, financeiro, RH, comunicação, suprimento, sustentabilidade e TI. Todas essas áreas, todas essas engrenagens, elas são giradas, elas são movidas por um processo de compliance. Então, todas elas vão ter a participação para manter um programa de integridade eficaz, né, ativo e eficaz. Fala assim, mas o cara do compliance tem que ser o cara do jurídico? Não. Tem muitos hoje compliance softwares que são da contabilidade, do controles internos. Não necessariamente tem que ser do jurídico, mas o jurídico tem que estar lá para ajudar e apoiar. Assim como todas elas. O RH não é que faz o recrutamento e seleção das pessoas? Não é coisa mais fácil. Quem é de RH aqui? Sua missão é a mais fácil que tem, só contrata gente honesta. Né? Pois é, aplica... Então, assim, o pessoal da TI, então, fundamental. Nós temos que rastrear os IPs que estão andando por aí em nome da empresa. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, todas essas áreas têm o seu papel. O financeiro é o cara que faz o cheque. Política interna diz que tem 3 aprovações para você pagar. Não tem, não paga. Poxa, mas vai parar, vai faltar óleo diesel aqui na empresa, vai parar a frota. Vai parar. Não paga, porque se pagar é o seu. Então, assim, todas essas áreas vão se encontrar num programa de integridade. E elas vão se encontrar, todas elas, em cima de uma trilogia. Prevenir, detectar, e ali está responder, porque é o politicamente correto, mas em compliance é punir. Ali no responder, entenda como punir. E cada um desses processos divide-se em subprocessos. Então, no prevenir tem essas atividades, no detectar essas atividades e no punir tem essas atividades. Hoje, por uma questão de otimização do tempo, nós vamos falar só de tom do topo, o suporte da administração e código de conduta. Então, vamos lá. Tom do topo. Tem uma famosa frase do Drucker, e aqui eu vou acelerar um pouquinho. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Quem já tinha ouvido isso? O que vai dizer se o compliance vai ser efetivo, eficaz, realmente real,
é o tom do topo, é a cultura organizacional, é o exemplo que é dado por quem está lá em cima. A história de, para eles é assim, mas para mim não vale, derruba qualquer cultura de integridade, qualquer cultura de ética. Zé, mas a coisa aqui só funciona se eu der o emprego para o filho do cara que faz o despacho aduaneiro. Quer dar? Dá. Tem erro? Tem falha de compliance? Não sei. Você vai dar um emprego para o cara para quê? Se ele for bom de trabalho e for trabalhar igual todo mundo, normal. Ou ele é o cara que à noite vai jantar com o pai e fala, pai, passa na frente. Aí tá fora. Então, o tom do topo é o que vai dizer o que acontece com a sua empresa. E sabe por quê? Dos 5 pilares do programa de integridade, o principal é o apoio da alta direção. Isso aqui vem depois de muito estudo, muita estatística, muitas palavras, muitas análises de dados. Só para vocês terem uma ideia do tanto que isso é importante, o segundo é a instância responsável. Vai adiantar colocar um auxiliar administrativo que é menor aprendiz para ser o cara responsável pelo compliance? Você acha que ele vai entrar na mesa do diretor e falar, você está de brincadeira, né? Não vai. A pessoa responsável pelo compliance, hoje, modernamente, não responde nem para o CEO mais, é direto para conselho. Se não tem conselho, se é uma empresa um pouco menor, é direto para o dono. O compliance tem que ficar ali do ladinho. É o papagaio de pirata mesmo. Se ele ficar subordinado ao CEO, é o CEO que aprova férias dele, é o CEO que aprova a promoção, aumento de salário, bônus, é o cara que faz a avaliação de desempenho dele, não vai funcionar. E tem aqui os outros pilares, que hoje nós não vamos entrar em detalhes. Fixem, comprometimento da alta direção, tom do topo. E sabe por quê? Sabe por quê 2, né? O sabe por quê foi o primeiro. Pesquisa do INSPER. Quando o assunto é desvio interno, quando o assunto é fazer a coisa errada, 23% tem coragem. É o cara que é bandido, né? É o pau que nasceu torto. É o cara que só precisa da oportunidade e da capacidade. É o cara que vai roubar a sua empresa. É aquele menininho que, enquanto é novo, o máximo que ele faz é imprimir o TCC dele na impressora da empresa. Mas quando ele cresce, ele é o cara que vai, né, fazer coisas piores. Esse aqui, quem vai segurar é o canal de denúncia. E controles internos e auditoria. Só que do outro lado, 11% é o honesto convicto. É o cara que, né, lá na Casa de Papel, você podia pôr ele dormindo dentro daquele cofre lá, que ele não ia pegar. O cara é honesto, convicto, esse você não se preocupa. 66% está entre eles. É o cara que vai com a maré. Se está todo mundo pegando, então eu vou pegar também. Mas se ninguém pega, eu também não pego. Esse cara vai seguir o topo. É esse cara que vai seguir o exemplo da alta administração. Então, se a alta administração estiver dando bons ou maus exemplos, a chance dele levar 66% da massa da empresa é grande, com base nessa pesquisa. Então, sobre tom do topo, a gente termina aqui. É o exemplo, é a liderança pelo exemplo. É o que a gente tanto ouve os profissionais de RH falar. Sem isso, a gente cai naquela empresa que talvez fez um programa de integridade só para pular nas políticas internas e realmente não está nem aí para isso. Código de conduta, para a gente avançar. Para todo mundo é claro que o certo é código de conduta? Alguém ainda usa código de ética? Não é claro? Depois de muito debate aí, o pessoal de RH, o certo é código de conduta, né? O que eu estou escrevendo lá não é a sua ética, é o que eu quero da sua conduta. Então, abandona código de ética. O que eu estou escrevendo é o que você pode fazer e o que você não pode fazer, independente do que você pensa. Código de conduta é para isso. Ele tem que ter coerência e transparência, né? Ao externar os padrões de conduta esperados. Não adianta escrever lá, você tem que ser bonzinho. Bonzinho, né? Dependendo da Madre Teresa de Calcutá ou Champinha, bonzinho para um e outro é totalmente diferente. Refletir a cultura e identidade corporativa da companhia. Vocês acham que um código de conduta lá da Fundação Bill e Melinda Gates tem o mesmo tom do código de conduta do Itaú Unibanco? Eles têm finalidades completamente diferentes. O banco tem que escrever lá, estamos aqui para ganhar dinheiro. O da fundação, não. O importante é que o código de conduta reflita a cultura. Para quem esteja ali dentro, não tem dúvida.
Se está dizendo que o Itaú tem que ser bonzinho, eu estou lá com o código de conduta na mão e o meu cliente me pede um desconto na dívida, eu vou ficar em dúvida se eu não souber claramente o que a minha empresa quer. Então tem que refletir. Todos devem ter ciência e entender as regras, né? Tem gente que escreve código de conduta, parece o Araquém de Assis, é um doutrinador famoso em direito que nem os profissionais do direito conseguem ler, né? Tem que ter ciência e tem que entender o que está escrito lá. Você pode fazer 10 versões do seu mesmo código de conduta com um linguajar diferente. Eu fiz carreira em usina, 17 anos. A hora que você vai explicar um código de conduta para o operador da colhedora, para o cara que está lá no campo, é diferente de explicar para o cara do comercial. O cara do comercial, ele fala um estrangeirismo lá que nem ele sabe mais o que ele está falando. É money que é good, nós não have. O pessoal do comercial é assim, não é? Né? Ele dá alergia se ele falar a palavra orçamento, é budget. Então, para esse cara ele é metido a besta. Então você faz um código de conduta metido a besta. Né? Para o cara que está lá na colhedora, ele tem que entender, tem que falar, filho, não pode isso. Né? Se tem que anotar aqui o teu intervalo de almoço, você tem que anotar o intervalo de almoço. Posso fazer 10 versões do código? Claro que eu posso. O importante é eu transmitir a mensagem. Mais importante, o código precisa alinhar prática e conduta. Escrever uma coisa e fazer outra. O cara não sabe nem se o que ele tem que fazer é o que está sendo dito ou escrito. Então, tem que ter um alinhamento do que está escrito e a conduta da empresa. As pessoas têm que ver na prática acontecer aquilo que está escrito. Esse é o maior desafio de todos. Deu chute aqui. Tem que proporcionar um processo adequado para a tomada de decisões. E a tomada de decisão por aquele que está julgando a infração ética. Quem lembra do assalto do Banco Central? Vocês vão entender facinho o que é cegueira ética deliberada. Assalto do Banco Central em Fortaleza? 3 dias depois, 4 rapazes entraram numa concessionária Chevrolet em Fortaleza e compraram 12 caminhonetes em dinheiro. Eu sou o gerente da concessionária, o que eu penso? Se dei bem, né? Foi lá e vendeu, está preso até hoje. Né? Ele não quis ver a origem daquele dinheiro para beneficiar o negócio dele. Cegueira ética deliberada é isso, é uma engana que eu gosto. Quem lembra do caso da Volkswagen? Das emissões de carbono? Case mundial. Com a tecnologia que a gente tem, que a gente conversa com o carro agora. Estou vendo a moça do T-Cross lá, ela conversa. Bom dia, Volks. Aí você não consegue ver a emissão de carbono? É esse tipo de coisa que chama cegueira ética deliberada. Como que o código de conduta vai tratar isso? Eu vou dar o benefício da dúvida? Não vou dar? Eu vou dar a ele o direito de ser inocente? Não vou dar? Né? O código de conduta pode definir esse tipo de coisas. E tem que incluir responsáveis, pontos de contato e as sanções possíveis. A quem se aplica? Rapidamente, porque nessa sala todo mundo vai responder de bate-pronto. A todo mundo. A quem se aplica um código de conduta da empresa? A todos. Indiscriminadamente. Até para o homem invisível. Entendeu? Ninja. Né? Zumbi. Aplica para todo mundo. Não pode ter exceção. Código de conduta não pode ter exceção. E quando eu falo não pode ter exceção, o fornecedor de peças e serviços não pode ser exceção ou pode? Ah, mas ele está me fazendo R$3 mais barato por unidade. Não pode. Inclusive, anota aí, recomende ao seu jurídico que inclua uma cláusula no contrato em que a parte declara que conhece o meu código de conduta e que se compromete a cumprir sob pena de rescisão culposa. Descumpriu o código de conduta? Depois que o contrato está assinado e está andando, você descobriu que ele deu bola para o comprador? Infração contratual, rescisão imediata, culposa, enfim. Preveja isso em contrato. Ponha um PDF lá no seu site que o cara possa fazer o download do seu código de conduta e pronto. Custa caro isso? Não. Quanta coisa pode fazer download lá no seu site, no nosso site? Tantas. Põe o código de conduta e a cláusula no contrato, que ele recebeu, sabe onde está e se compromete a cumprir. Não tenho que mostrar para a Controladoria Geral da União que eu tenho um programa eficaz, eficiente? Olha como coisas simples começam a mudar um pouquinho. E aqui é o nosso famoso código de conduta. Missão, visão, valores. Acho que para todo mundo é claro o que é missão, visão e valores. O dever de cumprir a legislação.
né? Acho que aqui nessa sala ninguém mais escreve que ele é responsável. Estou terceirizando. Aí eu escrevo no meu contrato de terceirização que ele é responsável por todo e qualquer problema trabalhista dos empregados dele. Eu escrevi que ele tem o dever de cumprir a legislação? Não. Eu escrevi que ele é responsável. Então ele pode pintar e bordar desde que ele assuma os problemas. Ele é responsável. Se eu chegar lá no campo e tiver um cara sem carteira assinada, eu não posso rescindir com ele. Ele nos comprometeu a cumprir a legislação. Se o fiscal tiver um problema, ele assume. Olha como muda, olha como é diferente. Situações de conflito de interesse, o Código de Conduta tem que tratar. A questão do relacionamento eu vou deixar para o final. A questão dos colaboradores, quais são os direitos, os deveres, confidencialidade das informações, segurança das informações e propriedade intelectual. Relacionamento eu deixei um pouquinho só para falar dos famosos brindes, presentes, hospitalidades e entretenimento. Todo mundo aqui dá, recebe, né? Brindes ou não, tem gente que não pratica. Pode praticar, viu, gente? Sabe por quê? Porque ele tem um alto poder de influência na tomada de decisão. Eu tenho certeza absoluta que quem for sorteado com aquela sacolinha cor de tijolo ali, no final vai ser sorteado. Né? Tô brincando. No dia a dia, quem recebe o presente gera um sentimento natural. Isso é psicologia. Poxa, eu preciso retribuir, né? Eu sou grato, me deu um presente, eu tenho que fechar um contrato com ele. Tem, sim, alto poder de influência. Então, o Código de Conduta tem que abordar a questão do oferecimento e do recebimento, em que hipóteses pode dar, em que hipóteses pode receber. Quem trabalha em mercado regulado, igual o Dr. Vinícius aqui, cartório, e aí, corregedoria, CNJ, como é que funciona? Pergunta. Me relaciona com alguém desse jeito? Ô, Vinícius, foi tão bacana esse ano, eu posso te mandar? Não posso? O que você sugere? E conhecendo o Vinícius, ele vai falar, cara, manda R$200 lá para o cantinho do céu, está ótimo, você me agradou. Definir os parâmetros claros para situações entre privados e entre públicos. Está com pressa o negocinho. Tipos. Existem brindes ou presentes, que são coisas mais simples. Refeições. Né? Uma coisa é a gente sair daqui, vamos jantar ali almoçar no Flor de Sal, beleza. Outra coisa é, terminou tarde aqui, vamos para uma casa de entretenimento, é outra coisa. Jantares você também tem que definir, alçadas, horários, né, dentro do horário comercial, beleza, pode oferecer um almoço para o seu parceiro de negócio, não tem nenhum problema. Viagens, né, se vai ser em stand ou primeira classe, e o entretenimento. E aqui eu vou dar um exemplo do que eu penso sobre tudo isso. O brinde, presente e hospitalidade, ele é isso até o momento em que ele começa a influenciar a decisão da outra pessoa. Enquanto ele não seja suficiente para influenciar uma tomada de decisão, está dentro da ética, sem problema nenhum. Hoje, as grandes empresas definem publicamente a alçada. Na SAP, na SAP, até 300 euros da mesma pessoa. Né? Não pode me dar 20 presente de 300. Na Cargill, que é onde eu fiquei 4 anos, é $100. Enfim, cada empresa tem a sua alçada, o seu limite, a depender do seu negócio. Então, eu posso dizer o seguinte, quem aqui gostaria de ganhar uma viagem para o Grande Prêmio de San Marino, do seu parceiro de comércio? É San Marino ou é Mônaco? É San Marino, né? Não sei. Sei que foi em todas. Não era aquele barquinho ali, né? Mas quem gostaria de ganhar uma viagem dessa? Pô, meu parceiro de negócio me deu uma viagem dessa, né? Pode? Não sei. Mas para a gente fixar o conceito, se for para ficar aqui, pode. É entretenimento. Você vai na véspera, fica no hotel, assiste o Grande Prêmio e volta, beleza. Se for para ficar aqui, é suborno. Né? Então, no quarto ao lado vai estar o Neymar. Né? É suborno. Aí, é esse o tom que a empresa precisa achar. Não pode nada? Não é isso. Nós conversamos no escritório, a nossa missão é aqui, você pode tudo. Até o limite da ética, até o limite da legalidade, você pode tudo. Compliance, código de conduta, programa de integridade, não pode tirar a sua competitividade. Eu posso dar brinde? Posso. Posso dar presente? Posso. Na advocacia, né, doutor Fernando? Quantos limites nós temos no marketing, na publicidade? Mas significa que não pode fazer? Pode. Só que tem que ir dentro do limite, dentro do bom senso. Lembra da história do filho do cara do despacho aduaneiro? Posso colocá-lo na minha empresa? Posso, mas para quê? Eu vou deixar o cara ver o show do Elton John no melhor camarote lá no Allianz Parque, com direito a conhecer, depois no final. Você está querendo influenciar a decisão. Isso não pode, o Código de Conduta veda.
Seguindo, de volta ao código de conduta. Agora o lado B, né? Se fosse um disco de vinil da época do Rony, no meu já era... O lado B do disco de vinil aqui, o código tem que falar de proteção ambiental, de saúde e segurança do trabalho, assédio sexual e moral, na verdade é a proibição do assédio sexual e moral, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, trabalho escravo, mão de obra infantil, tal. E o famoso canal de denúncia. Tem que estar lá no código de conduta. E mais um pedacinho daquela pesquisa da KPMG, 67% dos desvios internos são revelados via canal de denúncia. Aquela fortuna que você paga para auditor externo e interno, desculpa se tiver alguém de Big Four aqui, mas aquelas auditorias anuais de balanço e resultado é um grande passa-moleque. Aquilo lá está auditando o seu resultado financeiro, o seu balanço, não está auditando o processo, né? O cara entra na sala e falou, Zé, você colocou para provisionar 1 milhão nesse processo? É 1 milhão mesmo? Eu viro para ele e falo, obrigado, Zé. É isso que ele faz. Está auditando? Não. Então, assim, o canal de denúncias ele é muito mais efetivo para fins de desvio interno do que qualquer outra medida. Partindo para o final agora. Então, já temos código de conduta, já temos regras de governança e já temos missão, visão, valores. Temos condição de escrever nossas políticas internas, que nada mais são do que decisões antecipadas que refletem as intenções e orientações da organização. Esse aqui é um mapinha com as políticas internas que existiam numa das empresas que eu passei. Controle de Excel. Qual é a área e qual é o nome da política. Então, assim, aqui era uma empresa de grande porte, 2 bi de faturamento, com 6 mil empregados. E essas eram as políticas e tinham algumas do conselho que ficavam separadas. Mas alguns exemplos. Política de viagem e reembolso de despesa. E a política de compras, fonte certa de desvio interno. Aqui eu tenho que ter uma luz um pouco melhor. Política de compras, reembolso de despesa. Eu tive um caso muito engraçado. O motorista do administrativo que levava a gente para fazer audiências, né? E passou da hora do almoço, fomos fazer a prestação de contas. Falei, Cláudio, já dá aqui que eu já faço a sua. Na hora que eu fui fazer a prestação de contas lá, o almoço dele deu 32 e alguma coisa. A nossa alçada era até R$40. Mas a hora que eu olhei o valor unitário, acho que era R$12,90 o quilo. Falei, puta, Cláudio, o que aconteceu aqui? Você comeu 3 quilos? Né? É aquela que você paga a conta, o cara fala, notinha de quanto, doutor? Toda empresa tem isso, então você tem que ter uma política de viagens, de reembolso de despesas. Política de férias. Lá no meu código de conduta tá lindo, que a família é um valor para a empresa, tá a coisa mais linda. Então escreve na política de férias que quem tiver filho tem preferência no agendamento de férias. É briga ou não isso lá na empresa de vocês? Na hora de definir quem sai de férias, os pais e as mães querem tirar com os filhos, né? Não é legal uma política de RH? Se o teu código de conduta disser isso, já não é mais nem legal. É coerente, né? Tem que seguir a linha do que você escreveu lá. Política de uso de celular. Essa, para mim, hoje, toda empresa tem que ter. Inclusive lá no escritório. Case que eu fiquei sabendo ontem. Um amigo, gerente jurídico e compliance, me ligou e falou, Zé, você não acredita. Polícia Federal acabou de chegar aqui no prédio. Falei, o que foi, cara? Eles vieram perguntando de um rapaz aqui e tal, e sabe o que aconteceu? Eu falei, não, conta. A Polícia Federal rastreou o acesso do IP do celular em sites de pedofilia. Não podemos falar palavrão aqui que está filmando, né? Estava usando o celular da empresa para acessar sites, deep web, não sei o que, de pedofilia e tal. A Polícia Federal tem a célula que rastreia isso, identificou o IP, viu o proprietário do IP e foi lá na empresa. Graças a Deus a empresa tinha um programa de integridade com as políticas de TI, sabia exatamente quem era o empregado que estava usando aquele IP. Pensou se não tem? Então, assim, uma política de uso de celular cada vez mais ganha importância para nós dentro das empresas. Ou tira o celular, usa o seu pelo celular pessoal e eu te dou o chip. Enfim, né? Tem que pensar numa forma de evitar esses problemas. E aqui, política de segurança da informação, recuperação de desastres, né? A maioria das empresas, isso eu afirmo, não vou nem perguntar, a maioria das empresas não sabe o que fazer se toda a diretoria morrer no acidente de avião. É ou não é? Toda a diretoria morreu no avião lá junto com o Teori Zavascki. O que a gente faz no dia seguinte? Quem que assume aqui comanda? Oi?
Exatamente. Olha aí, ó, o espírito preventivo, não viaja junto, exatamente isso. Então tem que ter, política é legal, a regra é clara, é uma extensão do Código de Conduta, políticas em linha com missão, visão, valores, governança corporativa e tudo mais. E claro que depois tem que ser auditado. Agora sim, caminhando no final, tendência em compliance e integridade. Todos já devem estar fazendo suas contas para LGPD. LGPD é uma extensão do compliance na área de dados e informações, né? A maioria das empresas ainda está bem abaixo do que deveria estar. Por quê? Apanhamos tanto com o e-social para depois do novo governo federal vir dizer que não era nada daquilo, né, e dividiu por 10 a rigorosidade do e-social. Isso não vai acontecer com a LGPD. A LGPD vai adiante, ela vai entrar em vigor e todos aqui precisam se estruturar e se preparar. Li ontem uma matéria da Confederação Nacional da Agricultura com a conclusão de que os dados da propriedade e da produção também devem ser protegidos, tanto quanto os dados pessoais do produtor rural. Então, assim, é um assunto, já estou sabendo que vai ter um evento só sobre LGPD, então fica uma degustação aqui. A matéria recente do Valor Econômico também, não constou, mas a fonte aqui é o valor. Ah, está aqui, para o valor. E agora sim, por fim, como é que a gente pega o nosso maço, nosso cinzel, para bater na pedra bruta e implementar um programa de integridade? São 8 passos, aqui que parece mais simples, mas, primeiro de tudo, patrocínio e tom do topo, definição da supervisão e quais são os recursos, não sei, profissionais de compliance aqui, sem um orçamento minimamente digno, profissional de compliance não faz nada, tem que ter braço, tem que ter recursos. Construção do Código de Éticas Políticas, uma assessoria externa, muitas das vezes, para saber qual é o limite. O compliance muitas vezes tem que ser rigoroso, agressivo, temos que saber o limite disso, para não causar dano moral, enfim, outras coisas. Treinamentos, comunicação e incentivos, fundamental. 100% do quadro tem que ser treinado, tem que saber que aquilo existe, tem que saber que aquilo é um valor para a companhia. Controles internos, monitoramento, auditoria e aprimoramento. Due diligência e compliance individual. Minha colega do Recursos Humanos aqui, vamos entrevistar a todos para saber se não temos um tomatinho podre aqui na nossa equipe. Canal de denúncia, investigação, mecanismo e tudo isso girando o tempo todo, todas essas etapas, elas voltam. Nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade, disse o Shakespeare, e qual é o legado que a nossa empresa vai deixar para a nossa sociedade, né? Com isso eu agradeço, desculpa o tempo se eu estourei, espero ter transmitido aí alguma coisa para vocês e ficamos à disposição para as dúvidas e correções e sugestões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela ótima explanação. Pessoal, vocês têm dúvidas, perguntas? Me ajudem. Ninguém? Foi muito boa, né? Não, vou começar aqui então para abrir a discussão. Talvez seja simples a minha pergunta, mas eu queria saber como deixar transparente, né, o programa de compliance. E o deixar transparente tem uma diferença grande com deixar público, né? Como alinhar isso com a estratégia de comunicação e de posicionamento das empresas. Se você puder dar um overview sobre isso. A comunicação, a área de comunicação, tem empresas que é interna, empresas que tem assessoria externa, é fundamental. É o convencimento pela repetição. Aquilo tem que estar sempre falado. Os programas mais vanguardistas, os gestores têm alguns indicadores ali na composição do bônus que vêm através da capilarização dessa cultura, né, do conhecimento do programa. Na CIPAT você põe um quadro, enfim, é uma repetição aliada ao exemplo do topo, né? A liderança, desde dos donos até a média liderança, é fundamental. Tem que estar falando disso e pensando nisso o tempo todo. É assim que vai ficando
mais transparente. Pensando nas 3 perninhas, né, prevenir, detectar e punir, tem que ter todo um jeito de comunicar para os quadros o feedback das denúncias. Porque o teu canal ético vai receber lá várias denúncias. Tem que ter uma comissão, um comitê ético para receber aquelas denúncias. E aí vem uma necessidade precisa de uma maturidade muito grande, avaliar o que é puxação de tapete, porque tem, viu? Né? Tá a vaga aberta, eu estou concorrendo, tem demais, então tem que ter maturidade, tem que ter senioridade. Essa denúncia não pode correr o risco de chegar justamente para o denunciado, então é importante que o canal ético seja terceirizado por uma empresa independente, imparcial. Com o tempo, toda aquela corporação vai falar, poxa, o negócio parece que funciona, né? E aí vai ganhando transparência, que as pessoas vão tomando gosto e querendo participar. Essa é a melhor experiência que eu tenho. Só, primeiro eu queria parabenizar o senhor, doutor, pela apresentação, foi muito boa. Essa questão do comitê de avaliação, né, que recebe a denúncia e ele vai julgar e avaliar aquilo. Recomenda-se que seja como um tribunal arbitral, que tenha 3 pessoas, ou que seja desvinculado do dono da empresa, para não ter também até para não cair nessa questão de assédio moral, dano moral. Acho que a pessoa pode confundir isso, né? Mesmo estando no plano, né? Sei que o seu trabalho mudou agora, mas a gente ainda tem uma situação muito enfraquecida aí, né? Principalmente se for ligado ao dono. Eu queria saber a sua opinião, sua experiência sobre isso. Acho que você é o microfone mesmo. Doutor, obrigado por falar. Sigilo é fundamental. Aquilo não pode vazar, não pode sair sem antes ter uma análise. Por isso que o comitê ele tem 3, 4 pessoas, um representante ou de conselho, ou nas empresas mais familiares, alguém ali do dono. Mas essa pessoa que é o dono, normalmente ele já recebe uma avaliação preliminar. Assim. A empresa que você contratou para ter o canal, ela te dá estatística. Ó, já é a 3ª, 4ª, 5ª reclamação dessa mesma pessoa. Ela vai te medindo para ajudar. Mas o sigilo é fundamental e a abordagem na hora de fazer a investigação, porque vai ser inevitável. Você vai ter que chamar o denunciado e falar, cara, ó, chegou isso aqui, tal, e pelo Código de Conduta você tem direito de defesa, eu preciso saber a tua versão, isso fica registrado. Tem que ser muita sensibilidade na hora, porque a justiça do trabalho é realmente... talvez uma demissão por justa causa, né, decorrente disso. Um extremo desse tem que ter muita prova. Porque na hora que isso se tornar uma ação trabalhista, o ônus da prova é da empresa. Então ela tem que ter realmente tudo muito documentado. Algumas investigações internas já não são mais em papel, tudo em áudio. Simulando os processos nos Estados Unidos. Põe uma câmera ali e fica gravado. Maravilha, obrigado. José, primeiro, parabéns pela exploração. E como eu sou da área do direito do trabalho, eu só complementando uma coisa que eu disse, como nós temos o Código de Conduta, que é o respeito às legislações trabalhistas, e temos a compliance que também trata essa questão do passivo. Né? Como que fica o compliance de uma empresa, na governança corporativa, com um número, de repente, muito grande de ações trabalhistas no judiciário? Como que é cuidado isso dentro da corporação? Olha, o jurídico... o jurídico, interno ou externo, precisa dar mais informações sobre esse passivo. Eu posso ter ali um universo de 300 ações trabalhistas, bem pulverizado, realmente é uma cultura daquela região, ter uma maior litigiosidade, 80% das ações são do mesmo advogado, esse cara pode ter os famosos paqueiro, né? E tal. É esse controle, essa estatística que é importante para o compliance saber. Se nessas 300 ações eu tiver 70, 80 falando de dano moral, assédio moral, rigor na hora de exigir metas e tal, nós temos um problema aqui que está ferindo o Código de Conduta. Por outro lado, a discussão pode ser se pode ou não fazer hora extra, se a hora ele pode ou não estar prevista em acordo coletivo, que nem na área do comércio, a questão de trabalho a domingo, que são assuntos polêmicos, né, que fala, a posição que o RH tomou é um pouco mais agressiva quanto a alguns direitos trabalhistas, o assunto é polêmico, não tem nada de legal até a hora que o tribunal definir. Vemos aí a questão do Uber. Quando o Uber chegou, não, é ilegal, é errado, fere taxista, não sei o quê, foi indo, até que foi reconhecido como uma atividade ilícita,
E que o compliance aguardou um pouquinho, né, o amadurecimento da postura. Mas é fundamental ter dados, informação, estatística. Não se gerencia o que não se mede. No exemplo que você deu do assalto ao Banco Central, eu também sou gerente de vendas de uma concessionária de automóveis. E tem duas situações. Uma, um deputado de um outro estado foi comprar um carro lá com a gente, queria me pagar em espécie e moeda estrangeira. Passei para o compliance da empresa, porque tinha todo o indício de ser ato de corrupção. A gente não fez a venda para o cliente e depois de um tempo ele foi preso. Mas, eventualmente, tem profissionais liberais que têm dinheiro em espécie e eles querem comprar o carro em dinheiro. A gente vai lá, informa o COAF, como manda a lei. Só que, assim, eu entendo que o colega lá do Nordeste, quando viu um cara querendo comprar 12 caminhonetes em dinheiro, ficou feliz. Mas nós também temos que, se nós não aceitarmos o dinheiro, o cliente pode entrar contra a gente também, porque nós somos uma empresa de porta aberta. Então, como é que fica essa situação? Até onde se um cliente quiser comprar um carro de 1,5 milhão que a gente tem para vender, e ele quiser pagar em dinheiro, eu sou obrigado a aceitar. E assim, eu não tenho o direito de investigar a vida dele para saber se ele está num ato de corrupção ou não. Não vai ter regra pronta para todos os casos. O de Fortaleza fica muito evidente porque, né, um telefonema na Polícia Federal falar, está acontecendo isso, e aí, tem alguma coisa suspeita ou não? Mas para mim as regras do mercado financeiro é o que o senhor mesmo disse. Como que é o seu nome? Marcelo. É o que você disse, tem regras do COAF, regras de Banco Central. Atendendo às regras, você não vai pedir o imposto de renda do cara para saber a origem do dinheiro. Você fica vulnerável, perde competitividade assim. Mas tem que conhecer bem as regras do COAF, e, enfim, para minimizar risco. Acho que esse exemplo que você deu é bem bacana. Então, completando a ideia, vamos lembrar que existe um manual. E apesar de não ser bacana, e entendo até que ilegal você pedir a declaração de renda, mas nada impede que você colha daquele cliente nessa situação atípica que já tem um formulário modelo, um documento com a ciência dele e a declaração de que o dinheiro é advindo de fonte lícita, que não vem de corrupção ou qualquer ato que possa gerar problema nessa receita, e que ele tem principalmente ciência de que você vai informar o COAF e os demais órgãos daquela operação. Nisso, tenha certeza que você vai afastar 99% dos mal intencionados na tua agência e vai conseguir fazer a venda para o cara que está bem intencionado. Você tira, e se vier aquela fiscalização, como o caso do celular da Polícia Federal, né? Olha, mas aconteceu aqui dentro? Aconteceu. Mas eu tomei todos os cuidados ao meu alcance para me certificar de que aquela operação era lícita, que não teria nenhum impacto para a minha empresa. Né? Eu acho que isso é importante, esse registro, principalmente. Bom dia. Bom, não sou advogado, vou dar uma contribuição aqui como profissional de compliance, tá? Não me olhem assim, não sou advogado, gente. Então, se eu falar alguma besteira, estou perdoado. Você sabe que chega a ser incompatível advogado de compliance, né? Exatamente. Eu sou da época que os advogados ainda não estavam atuando no compliance. Olha só, além de corrupção, no decreto 8420, né, o decreto que homologou a lei, que promulgou, enfim, ele pede, um dos itens que a gente tem que considerar no programa de corrupção é justamente avaliar riscos de associação com terceiros. Então, falando sobre o caso aqui, do exemplo do carro, né, de um cliente que quer pagar em espécie, etc. e tal. A lei não me dá essa prerrogativa o decreto não me dá essa prerrogativa de avaliar os riscos de associação com esse cliente ou fornecedor e decidir, olha, fiz uma análise de risco, fiz uma avaliação e por conta desses quesitos aqui eu não vou fazer negócios com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, é que pensando aí no aspecto prático, né, eu nunca tentei sacar no banco R$1,5 milhão. Ainda não precisei. Mas imagino que seja... Liga para o Flávio Bolsonaro. Imagino que seja um pouco difícil. O banco te dá R$1 milhão em dinheiro, em espécie ali, né? Então, hoje as empresas podem adotar também políticas. Quem trabalha em empresa aqui lembra dos fundos fixos de caixa, né? Os caixinhas pequenos que a gente tem eventualmente na área financeira.
Hoje, enquanto auditoria, controles internos, a gente recomenda muito que isso seja descontinuado. Você não manuseie dinheiro em espécie, em hipótese nenhuma, dentro da empresa. Claro que comércios, etc., vão passar por isso, mas é estranho mesmo uma concessionária ter em espécie no seu caixa R$1,5 milhão em dinheiro vivo. Não é uma prática nem recomendada até para a segurança do próprio estabelecimento, né, dos funcionários, etc. Só queria colocar essas contribuições. Gedel Vieira que o diga, né? Exatamente. Tem muito dinheiro em espécie. Sua primeira observação é perfeita. O profissional de compliance, né, já conhece bem os detalhes da declaração, do checklist para investigar o risco de associação com terceiros ou não. Muito boa a sua contribuição. E com relação a, realmente, acho que não precisa nem chegar a R$1,5 milhão. Alguém com 200 mil, 300 mil, 400 mil portando, né, já gera suspeita. E eu vi ontem no Valor Econômico uma matéria de que na China se paga a conta agora com expressão facial. Né? Você chega ali no Savenhago, você vai olhar para a câmera, vai fazer assim, tá paga a sua conta. Né? Então, assim, nem celular, nem o cartão mais, quiçá essa grande quantidade de dinheiro. É realmente suspeito. Bom dia, José. Eu gostaria de perguntar quais as melhores medidas ou o que fazer para melhorar a credibilidade de um programa de compliance que vem de um histórico não muito bom e, principalmente, como incentivar pessoas que façam denúncias, mesmo que seja anônima, mas que diretamente acabe identificando o denunciado. O denunciante, no caso, desculpe. Vamos supor, eu trabalho com uma pessoa X, essa pessoa X faz coisas que não deveria fazer, eu gostaria de fazer uma denúncia, mas a partir do momento que eu denunciá-la, mesmo que anonimamente, ele automaticamente sabe que foi eu que fiz a denúncia. Primeiro, para identificar o insucesso de um programa, eu acho que uma pesquisa com os envolvidos, ainda que anônima, pode ajudar. Né? Você acredita? Nota de 1 a 5. Você confia? Qual é a credibilidade? Consultar as pessoas que estavam envolvidas. E para garantir o anonimato, canal ético sem garantia de anonimato, esquece, ninguém vai denunciar mesmo. Falou, você não precisa falar quem que é, mas o cabelo é loiro, castanho, azul, né, pesa 80, 90 ou 100 e a altura é 1,60, 1,70 e 80. Não resolve. Eu hoje não acredito em canal ético interno. Ainda não. Canal ético que... Não, você liga lá, vai tocar no ramal da mocinha da Repatente. Isso não vai funcionar. Canal ético sério, com credibilidade, com isenção, você vai ter que gastar aí uns 4, 5 mil reais por mês e contratar uma empresa externa que realmente garante esse anonimato. Só tem um motivo para eu querer saber quem fez a denúncia. É perseguir depois. Nenhum outro motivo. Então, isso não pode ter. Acaba com qualquer canal ético. Não sei se tinha mais alguma pergunta. Não, mas na verdade a pergunta não... Assim, o insucesso de um determinado programa já era notável, virou um bordão, inclusive, nessa tal situação, mas a questão é, por exemplo, quando eu falo que automaticamente a pessoa é identificada, não por questões tipo física ou por nome, mas pela própria relação de trabalho. Entende? Entendi. O denunciado, ele tem que ser identificado. São duas pessoas e uma é o denunciado e a única que tem conhecimento daquela prática ilícita é o próprio denunciante. Eu acho que aí você chega num dilema insolúvel. Na prática, se você permite, vai chegar algum momento, a depender do tipo de infração, principalmente aquelas relacionadas a assédio moral, assédio sexual, que não tem como você dissociar da vítima, por mais que você tente protegê-la. E aí vai a sensibilidade, a coesão do programa, de tentar, de alguma forma, punir aquele denunciado, tornando o mais difícil possível, né, a identificação do denunciante. Mas é fato, não há... nem sempre você consegue deixar isso assim tão oculto, pelo menos para o denunciado que praticou o ato e ele, principalmente, sabe contra quem ele praticou aquele ato. Em algum momento isso pode se tornar de conhecimento dele, ou pelo menos ele vai ter essa percepção. Tem que usar outros meios de investigação. Só a título de sugestão, no caso desse, seria, de repente, você abre uma sindicância interna do departamento X e aí você investiga todo mundo. E aí... Tem técnica. Você minimizar isso. Roberto, se eu puder contribuir até com um comentário, como é seu nome? Desculpa. Com o comentário da Bárbara,
na empresa que eu sou sócio, na Deloitte, nós temos um programa anticorrupção, um programa interno de compliance muito forte, muito maduro, e tem dentro desse programa uma política anti-retaliação muito séria. E é tão séria que o número de denúncias identificadas, que você identifica o denunciante, é muito grande. Eu não tenho vergonha nenhuma em denunciar um ato de não compliance do meu chefe, do meu par, do meu amigo de infância que trabalha comigo. Isso é normal, é natural dentro da organização você ter isso. E esse programa anti-retaliação, levado a sério, ele ajuda nessa situação. Você fala, poxa, em muitos casos eu preciso identificar quem é o denunciante. Você está... E a maneira que isso é tratado internamente, ela passa a ser natural. E é tão natural que mesmo o denunciado, não é sempre que ele vai ser punido com uma demissão. Muitas vezes é uma orientação, é uma correção de conduta, tem muito bem definido quais são as punições e chega a desligamento de sócio. Não tem nenhuma restrição. É definido, é sério, e isso ajuda você a ter essa naturalidade em fazer a denúncia, não se sentir oprimido. Acontece para a pessoa que é mais nova, não sabe ainda onde está pisando, acontece. Mas à medida que você vai evoluindo na organização, você percebe, você vai saber que tem um colega que sofreu alguma denúncia em algum momento e ele foi orientado. A maior parte das medidas, você até comentou, é punição. A punição é quando é algo deliberado errado. Quando é algo que você fala, olha, não é nossa cultura, corrija. A orientação, o coach, ele ajuda a você ter algo que também não seja só punitivo. E o programa passa a ser parte da sua cultura, de quem você é. Então ele ajuda bastante. Talvez se a gente tentar imaginar o que passou na cabeça, não sei se foi mais de uma pessoa que denunciou o Carlos Ghosn, né, no episódio da Nissan, Renault, o CEO da empresa, um dos empresários mais poderosos do mundo, e foi denunciado e foi desmantelado. Provavelmente é um programa muito maduro, como esse que você falou. Acho que vamos por sorteio, então, né? Sorteio, né? Exatamente. Pessoal, a gente vai fazer então um sorteio aqui do escritório do Gato. No início do encontro, eu mencionei sobre a ficha de avaliação de desempenho que seria feita pelo QR Code, mas essa é física mesmo, me confundi, me desculpem. Tá bom, mas não deixem de fazer. Você me ajuda? Então. Não pode. Então são 2 brindes, tá? Então vamos sortear 2 cartões do X50. Alguém quer tirar? Pode olhar. Permite a compliance? Olha, fui eu mesmo. Valner Escura, da Taticom. Obrigado. Vamos outra vez para tirar. Vai agora. Clara Vicente. Grupo Aure. Terceiro sorteio seria para San Marino lá no iate, mas o Marcos é Roberto. Pessoal, então muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Agradecer mais uma vez em nome da Anshan ao escritório, Gato Martinucci. E fiquem atentos à nossa agenda, principalmente com o evento que a gente tem no dia 6 de novembro, que é o Brasil 2020. Eu espero encontrá-los lá novamente para mais momentos de discussão, debate. E tenham todos, então, um ótimo dia. Muito obrigado.